Em Mateus 17, a partir do versículo 24, temos a história do imposto no templo. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas do templo vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? E ele respondeu: Sim, paga. Quando Pedro entrou na casa que eles estavam, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando a Pedro: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Pedro respondeu: Dos outros, dos filhos não. Então Jesus lhe disse: Então os filhos estão isentos. Mas, para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra ali a boca e você encontrará uma moeda de 1 stater, que valia 4 dracmas, para Pedro e para Jesus. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu, disse Jesus. É uma passagem muito interessante porque Jesus foi com todos os discípulos, então são 13. Jesus, os 12 discípulos, e não sei se as pessoas estavam seguindo ele, né? Mas aqui diz Jesus e os discípulos foram a Cafarnaum, onde havia o templo. E daí, eles estavam em casa, né? Porque diz que quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, mas Pedro estava na rua, pelo menos, e os coletores, ou no templo, os coletores de impostos do templo, que era 2 dracmas por pessoa, vieram Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Então podiam estar, de repente, todos na rua, mas eles foram até Pedro, né? E relata alguma coisa interessante. O imposto talvez pudesse ser relacionado à idade das pessoas. Então eles estão falando do imposto de Jesus e de Pedro, que provavelmente eram os mais velhos, né? Que denota que os outros 10 discípulos talvez fossem muito jovens. Então Jesus teria aqui um ministério de jovens. Muito interessante isso, né? Mas isso não está relatado no texto, tá? O que importa é que eles cobraram de Pedro e perguntaram sobre Jesus. Isso é o que está importante, que está colocado aqui. Então, quando Pedro entrou na casa, Jesus já lhe falou, perguntando a ele: O que você acha, Pedro? O que você acha, Simão? De quem os reis da terra, os que são donos da terra, cobram tributos e impostos? É dos próprios filhos, ou seja, dos príncipes, ou dos outros, dos peões, dos servos? E Pedro disse: Dos outros. E Jesus responde: Então os filhos estão isentos. Ou seja, os fariseus tinham colocado um imposto no templo para que aqueles que creem em Deus e frequentam o templo pagassem impostos ao templo, para o templo arrecadar mais. Mas Jesus está dizendo: os filhos de Deus, eu creio em Jesus, eu sou filho de Deus. Jesus me faz ser filho de Deus. Então já pensou se para ir no templo, o templo me cobrasse uma espécie de imposto, só para frequentar, como uma espécie de mensalidade, né, de frequência, tipo assim, com catraca na porta para eu passar? Jesus está dizendo: se Deus é o dono do templo, se é uma representação de Deus na terra, ali como instituição, ele cobraria impostos dos filhos de Deus ou dos estranhos? Pedro diz: dos estranhos. Então nós que somos filhos estamos isentos. Mas, e aqui Jesus, provando que Jesus nunca errou, né, conforme o ministério de Jesus cumprindo a lei, para não causarmos motivo de tropeço a eles, para não escandalizarmos eles, para não dizermos não vamos pagar e eles se assustarem e tomarem a gente como errado, mesmo que estejamos certos. Vá no mar, joga um anzol e rapidamente ali tira um peixinho, o primeiro peixe que você pegar com um anzolzinho, abra a boca e vai ter ali um stater, que vale 4 dracmas. 2 de Pedro e 2 de Jesus. Vá e paga o imposto e o seu. E aí então a pergunta é: devemos pagar impostos? Porque existem no mundo correntes libertárias que dizem assim, que são contra impostos, que dizem que imposto é roubo. Eu não vou entrar nesse mérito de discussão, porque a minha ideia é falar aqui sobre tudo que existe conforme a luz da palavra. O que Jesus está dizendo é assim: se somos filhos de Deus, já morremos para o mundo, eu não tenho mais nada com o mundo. Meu negócio é com Deus. Dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. De quem é a moeda do real? É do governo do Brasil. Então dê ao governo do Brasil aquilo que é do governo do Brasil. Se o governo do Brasil está pedindo impostos, pague os seus impostos.
Porque isso não tem nada a ver com Deus. Deus te pede aquilo que é de Deus, que é o nosso coração. Que é pegar o pão que eu tenho e partilhar com o irmão necessitado. É ser bênção na vida de órfãos e viúvas. Porque Deus diz que é o Deus de órfãos e viúvas, ou seja, do necessitado. Porque naquela época, órfãos e viúvas não tinham direitos. Eram com pessoas desamparadas. Ou seja, Deus é o Deus dos desamparados, dos necessitados. E na medida que eu posso talvez não ter pão, mas eu tenho dinheiro, um trocado, assim, eu tenho dinheiro na conta, tenho um Pix, eu vejo um irmão assim na frente de uma padaria, eu vejo um irmão necessitado, eu estou sendo agente de Cristo se eu partilho o pão, que pode ser um alimento, né, se você se sente assim mais seguro, ou pode ser o próprio dinheiro. Pode ser, às vezes, fazendo uma boa ação. Por exemplo, imagine você, hipoteticamente, que você encontra um carrinho de pipoca e você quer ajudar o irmão. Você até pode comer uma pipoquinha, ali custa R$ 5 uma pipoquinha, e você tem R$ 10. Você pode dizer assim, meu irmão, eu vou comprar uma pipoca para mim, e os mais 5 que eu tenho, eu vou deixar de presente para você. Ou uma outra hipótese ainda mais legal, eu não tô afim de comer pipoca. Meu irmão, quanto é pipoca? É R$ 5, então tá certo, tô te dando 10. 5 é de presente para você, você não vai ter nem gasto com a pipoca, 5 é teu, você gasta como você quiser. Outros 5, eu tô pagando uma pipoca, que hoje ainda, no seu carrinho, você vai dar de presente para alguém. Pode ser alguém que está precisando, necessitado, ou alguém que Deus tocar o teu coração. Mas você vai dar para essa pessoa. Ou seja, eu ajo em bênção na vida do irmão e permito o irmão agir em bênção na vida de outra pessoa. Olha os frutos acontecendo. Olha de repente os frutos acontecendo. E isso não são impostos devidos. Isso é voluntário, que vem de um coração disposto a frutificar em Deus. E esse é o convite que eu faço a você hoje e o convite que Jesus faz em todo o Evangelho. Para cuidarmos uns dos outros. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Ele abria mão de si, cuidando dos outros, tanto é que quando os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, foram organizar a Igreja de Cristo, né, as pessoas vendiam as propriedades de forma voluntária, ninguém obrigava, eles ajuntavam dinheiro, e isso não era para um templo, era para ajudar os irmãos conforme cada um segundo sua necessidade. Então o pessoal tinha uma terrinha, vendia a terrinha, entregava ali para os apóstolos, a igreja era um conjunto de pessoas, não tinha templo, e dizia assim, quem é que está precisando de um gás? Aqui, irmão, toma aqui o gás. Quem está precisando da conta de energia? Aqui, irmão, conta de energia. E os irmãos se cuidavam uns dos outros, trabalhando. Paulo trabalhava, né? Ele tinha um ministério, mas ele fazia o trabalho dele, ganhava o dinheirinho dele, e se mantinha e ajudava o outro. Dessa forma o mundo começa a ficar melhor, né? A gente começa a ter um senso de comunidade, e é isso que é a igreja. E toda essa discussão surge a partir de um tema como impostos. Porque isso nada tem a ver com os impostos do Brasil, com o dízimo que a igreja cobra, né? O meu dízimo, se eu dou dízimo para Deus, é para Deus. Mas isso não tira a minha responsabilidade de cuidar do irmão. Aí veja, de repente, se existe um pastor, né, que uma irmãzinha vai para ele e fala assim: olha, pastor, esse mês eu não tenho o dinheiro do dízimo, eu só tenho o dinheiro do meu gás. Eu devo dar de dízimo ou eu como um gás? Eu compro um gás para mim, né? Aí o pastor pode falar assim: fique com gás para você, mas é muito comum eles dizerem: dê porque está dando para Deus. Só que esse dinheiro vai para a conta do templo, né? E é para as questões administrativas do templo, conforme o pastor. E aí tudo bem, vamos dizer que nesse sentido o dízimo seja obrigatório, que é uma forma de honrar a Deus, e esse pastor esteja certo, e tudo isso aconteça. Não é dever desse irmão, sabendo que ela está necessitada sem comida, se organizar e chamar os irmãos e vamos ajudar essa irmã, ou então, do próprio dinheiro dele, sem ninguém saber, dizer assim: olha aqui, minha irmã, você deu o dízimo, você honrou a Deus, olha que eu vou te honrar também. Toma aqui o dinheiro do seu gás. Vindo do próprio dinheiro do salário de pastor dele, que seja. Porque, assim, honrar a Deus obedecendo determinadas regras não invalida nunca o mandamento de cuidar uns dos outros, porque o mandamento é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, e novo mandamento vos dou, amar uns aos outros como ele nos amou, né? Então, eu forçar ou sugerir alguém a dar o dízimo não invalida a minha responsabilidade de suprir a necessidade do irmão. E
quão diferente seria o mundo. E tudo isso surge, de novo, de uma discussão sobre impostos. Porque imposto, é uma obrigação que o governo que está provendo, de alguma forma, a moeda de circulação tem para tirar recursos para financiar a saúde, financiar a educação, né? Então, o convite é: não sejamos apaixonados pelos temas governamentais. Se o governo te cobra um imposto, seu negócio não é com dinheiro, não é com imposto, não é com o governo. Deixa eles levarem os impostos. Aumentou o imposto, deixa levar os impostos. Na medida que um irmão tem necessidade ou que eu tenho necessidade, a gente como irmão se organiza, pede as bênçãos para Deus, Deus proverá. Seja conforme o trabalho, para que consigamos o dinheirinho honrado e honesto, seja através de provisão divina, que milagres acontecem. Mas creia, meu irmão, Deus proverá e Deus sempre provê.